Então, boa noite. Dá início aqui a mais uma aula. Essa aula é uma aula assíncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1, do curso de Economia Política 1, aula do dia 30 de novembro de 2021. E nessa aula vamos encerrar aqui o último assunto da segunda unidade, que é mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Eu quero saber se vocês receberam, né, tanto a aula da semana passada quanto a aula que eu enviei hoje sobre taxa de mais-valia. Vocês receberam os vídeos, as gravações? Alguém não recebeu? Quem não recebeu, basta solicitar, né, a mim pessoalmente, né, mandando um e-mail, né, para o meu e-mail institucional, para que eu possa enviar o arquivo, né? Isso para quem não recebeu, né? Lembrando que hoje é a última aula e amanhã eu vou mandar a prova, né, da segunda unidade para as duas turmas, e a prova terá que ser respondida até a terça-feira da semana que vem. Você vai ter que entregar a prova dia 7 de dezembro, né? 7 de dezembro. E a última prova vai ficar dia 18 de dezembro, né? Sim, são 3 unidades, né? São 3. E aí, semana que vem a gente vai dar aula, eu vou gravar umas aulas assíncrona para as duas turmas, né, para poder cobrir esses assuntos da terceira unidade, mas é pouca coisa, só 3 assuntos só que com assíncrono e assíncrono a gente finaliza. Bom, o assunto da aula de hoje é um assunto bem tranquilo, né, que é mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Bom, primeiramente, o que é mais-valia absoluta e mais-valia relativa? São 2 métodos que permitem, né, a ampliação da produção de mais-valia. Nós vimos que o objetivo fundamental da economia capitalista é a produção da mais-valia, né? Então, todo capitalista ele busca se apropriar da mais-valia, né? Que a gente chama de lucro, né? Através da linguagem mais popular. Então, todo capitalista individual, toda empresa busca produzir mais-valia e se apropriar da mais-valia, né? Todo capitalista individual. Pois bem, então, obviamente, né, que dadas essas circunstâncias, todos os capitalistas vão procurar, por meio de diferentes maneiras ou métodos, de ampliar a quantidade de mais-valia produzida e apropriada por parte de cada um deles. Então, essas diferentes formas, né, que os capitalistas se utilizam para aumentar a produção da mais-valia podem ser resumidas nesses 2 métodos aqui, né, que a gente chama de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Então, mais-valia absoluta e relativa nada mais são do que métodos distintos, né, que permitem o aumento da produção da mais-valia e sua consequente apropriação por parte de cada capitalista individual. Tá? Então, vamos começar essa discussão falando da mais-valia absoluta. Depois da mais-valia absoluta, vamos falar da mais-valia relativa. Então, o que é a mais-valia absoluta? Então, a mais-valia absoluta ela é um dos métodos que permitem a ampliação, né, da massa de mais-valia produzida por parte de cada capitalista individual. E nesse método, né, na mais-valia absoluta, nesse método, você pode
aumentar a quantidade de mais-valia produzida, mas, tal como na mais-valia relativa, mas nesse método, o valor da força de trabalho é mantido constante ao longo do tempo. Então, trata-se de métodos em que o valor da força de trabalho mantém-se inalterado, né? E, então, nessas circunstâncias, o capitalista vai se utilizar de meios, né, de instrumentos para viabilizar a produção, né, a ampliação da quantidade de mais-valia produzida ao longo do tempo. Então, o valor da força de trabalho vai se manter inalterado ao longo do tempo. E na mais-valia relativa, são métodos também que permitem a ampliação da mais-valia, só que nesse método, o valor da força de trabalho se altera. Tá? Então, é possível... são métodos que, há um aumento da produção de mais-valia, só que esse aumento se dá em função da alteração do valor da força de trabalho. Então, eu vou ilustrar aqui, através de um gráfico, cada um desses métodos, e lembre-se, na prova vocês vão ter que utilizar esses gráficos, se cair alguma questão sobre mais-valia absoluta ou relativa. Vocês vão ter que ilustrar isso graficamente, tal como eu vou fazer aqui. Tá? Apesar que o exemplo vai ser distinto, mas a lógica vai ser a mesma. Mais-valia absoluta. Vou começar pela mais-valia absoluta. Então, nesse método, amplia-se a quantidade de mais-valia. Ah, não projetei para vocês, né? É isso. Desculpem, falha minha aqui. Agora sim. Nesse método amplia-se a quantidade de mais-valia produzida, mantendo-se constante o valor da força de trabalho. Vamos ver isso graficamente. Então, vamos imaginar aqui uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, 0. E aqui mais ou menos na metade, seria mais ou menos aqui assim. Nós teríamos 4, não é? Mais ou menos aqui. Bom, então, significa o quê? O que é que esse gráfico nos diz aqui? Que de 0 a 4 horas, o trabalhador cria um valor correspondente ao valor de sua força de trabalho. Ou seja, aqui trata-se do trabalho pago. É o valor criado pelo trabalhador e que ele mesmo se apropria. Da quarta, né, à 8ª hora, o trabalhador cria um valor que é apropriado pelo capitalista individual. É mais-valia, né? Que Marx denomina como trabalho não pago. Bom, nós vimos que pela mais-valia absoluta, é possível aumentar a quantidade de mais-valia absoluta
né, no contexto de manutenção do valor da força de trabalho. Então, significa que qualquer que seja a forma empregada, né, para viabilizar o aumento da mais-valia produzida, o trabalhador vai continuar reproduzindo o valor da sua força de trabalho no intervalo de 4 horas. Ou seja, de 0 a 4 horas. Tá? Então, como é possível, com base na mais-valia absoluta, aumentar a quantidade de mais-valia produzida? Então, essa aqui é a situação 1, né? Situação inicial. Para produzir a quantidade de mais-valia produzida, né, nessa empresa, então, mantendo-se o valor da força de trabalho inalterado, então você tem que o quê? Aumentar o tempo total da jornada. Então, por exemplo, de 8 para 12 horas. Então, aqui, o valor da força de trabalho vai continuar sendo reproduzido, né, em 4 horas, só que o tempo total referente ao não trabalho é de quanto agora? Não é mais de 4 horas, né, da quarta ou oitava hora. Agora são de 12 horas, ou 8 horas. Né? Então, da quarta até a 12ª hora, vai ser produzido um excedente, que é mais-valia. Então, digamos que a cada 4 horas, o capitalista produz um valor de R$100. Então, quanto é o valor da força de trabalho dessa força de trabalho? R$100, né? Que é o que ele recebe no intervalo de 4 horas. Na situação a mais-valia vai ser quanto? A mais-valia vai ser de R$100. Correto? E na situação 2, permanecendo tudo mais constante. Taxa de mais-valia, etc. Né? Vai ser agora mais-valia de... Vai ser produzido no intervalo de 8 horas. Então, vai ser uma mais-valia total de R$200. Né? Já que a cada 4 horas se produz um valor igual a R$100. Tá? Valor igual a R$100. Então, como é que foi possível o aumento aqui da quantidade de mais-valia produzida? Através do aumento total da jornada de trabalho. Certo? Aumento total da jornada de trabalho. Então, por exemplo, tem empresas, né, que procuram ampliar a quantidade de mais-valia produzida mediante o aumento da jornada de trabalho. Esse, por exemplo, né, essa é a razão de ser das horas extras. Né? É claro que o trabalhador recebe sempre um valorzinho a mais com hora extra. Mas a razão de ser da hora extra é aumentar a quantidade de mais-valia produzida. Então, nesse intervalo adicional, o trabalhador vai se apropriar de um percentual, né, que é o referente ao salário extra dele. Só que o restante, né, do valor que ele produzir nesse horário adicional vai ser apropriado pelo capitalista, né, sobre a forma de lucro ou sobre a forma de mais-valia. Né? Então, as empresas, né, elas podem recorrer a esse expediente, né, de aumento da jornada para viabilizar o aumento da quantidade de mais-valia produzida, né, por parte de cada trabalhador individual. Né? E, além disso, também, outro método, né, comumente utilizado, que também permite o aumento da quantidade de mais-valia produzida, é o aumento da intensidade de trabalho. Então, o ritmo de trabalho vai aumentar no âmbito de uma empresa. Tá? Então, você pode ter casos que a força de trabalho
né? Que a jornada, por exemplo, se mantenha inalterada, mas o ritmo de trabalho aumenta, a intensidade do trabalho aumenta. Aumentando a intensidade do trabalho, também se aumenta a quantidade de mais-valia produzida. Tá? Então, veja que esse aumento não deve-se nem ao aumento da jornada de trabalho, mas simplesmente devido ao aumento da intensidade do trabalho. Né? Como é que se aumenta a intensidade de trabalho, o ritmo de trabalho? Eliminando os pontos mortos. Né? Eliminando os pontos mortos. As empresas, por exemplo, podem obrigar seus trabalhadores a aumentar a meta. Né? Isso é muito comum, por exemplo, em bancos. É tanto que os bancários, não banqueiros, banqueiro é o dono, os bancários, né, tem muito problema daquela LER, né, lesão por esforço repetitivo. Né? Essa lesão é decorrente desse aumento da intensidade de trabalho. Então, tem que bater metas, né? Esse bater metas é o reflexo do aumento da intensidade de trabalho. Então, sei lá, tem que atender tantos clientes por minuto, ou por hora, ou por segundo, seja lá como é que o banco, né, determina suas estratégias, né, etc. Mas, quando as empresas, né, obrigam seus trabalhadores a aumentar a sua produtividade, elas estão aumentando simplesmente a intensidade de trabalho, o ritmo de trabalho. Isso gera uma série de doenças, né? Enfim, como a lesão por esforço repetitivo, que é tão comum entre os bancários. Não sei se vocês têm alguém da família aí, ou amigo que trabalha em banco, mas eu conheci tinha uma colega que trabalhava lá em Salvador, né, no Banco Itaú, e ela sempre falava isso comigo, né, que tinha muitos colegas que, além da depressão, etc., né, que é muito comum entre os bancários, né, porque a intensidade de trabalho deles é uma coisa absurda, né, além do aumento a intensidade de trabalho também leva à depressão e também leva a essas doenças como a LER, por exemplo, que é a lesão por esforço repetitivo. Eu vou até confirmar aqui se é LER mesmo que chama, mas vocês devem conhecer, né? Lesão por esforço, aqui, ó, repetitivo. Deixa eu ver só a sigla. LER, é isso mesmo, LER. Né? Lesão por esforço repetitivo. Muito comum entre os bancários, dada a alta intensidade de trabalho, né? O aumento do ritmo de trabalho. Então, se vocês forem em bancos, vocês vão ver, né, cada trabalhador lá do banco, né, cada caixa, você vê aquelas filas enormes no banco. Né? Então, a pessoa tem que atender, sei lá, numa manhã, 200, 300 clientes. Eu não tenho, assim, uma média, não tenho valores aqui exatos para mostrar para vocês, mas vocês já foram em banco, já viram o tamanho das filas de bancos, né? E esses trabalhadores têm que, né, durante um dia de trabalho, tem que atender todas aquelas pessoas. Né? Então, sei lá, um grupo de 5 bancários tem que atender, sei lá, 500, 600 pessoas por dia. Né? Durante aquele intervalo de 8 às 16 horas, né, que normalmente é o horário dos bancos, né? De 8 às 16 horas, ou 9 às 16, não me lembro. Não, acho que é 10 às 16, nem me lembro agora mais. Né? Acho que é 9 às 16, se eu não me engano. Então, a intensidade de trabalho é para aumentar a quantidade de mais-valia produzida. E veja que nesse método aí, tanto pelo aumento total do tempo da jornada, quanto pelo aumento da intensidade de trabalho, o valor da força de trabalho mantém-se inalterado. Então, a mais-valia absoluta. Mas o caso clássico é mediante, né, o aumento da jornada de trabalho. Como nesse exemplo aqui. Então, o tempo total em que se produz a mais-valia não vai ser mais de 4 horas, mas sim de 8 horas, né? Que é da 4ª até a 12ª hora. Aumentou-se aqui a jornada num tempo total de 4 horas, né? De 8 para 12. Consequentemente, né, o tempo que o trabalhador vai produzir a mais-valia na situação 2, né, de 8 horas e não mais de 4 horas, como na situação 1.
Tá? Então, essa é a mais-valia absoluta. Alguma dificuldade com relação a isso? Não. Demais. E o segundo método, né? E aí vocês têm que entender a diferença, né? Entre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. No segundo método, só é possível, né, aumentar a quantidade de mais-valia produzida através de uma alteração no valor da força de trabalho. Essa que é a diferença fundamental. Atentem-se a isso. Tá? Então, na mais-valia relativa, sempre o valor da força de trabalho é alterado. Na mais-valia absoluta, ele sempre se mantém inalterado, na absoluta. Na relativa, né, ele se modifica. Então, vamos pegar aqui o mesmo exemplo para ilustrar. Tá? Então, mais-valia relativa. Então, vamos imaginar aqui a mesma jornada, né, de 8 horas. Mesma coisa, 8 horas. Vamos imaginar uma situação inicial aqui, né? Então, essa situação inicial. Situação inicial. Tal como lá em cima. Vou chamar de situação A. Como é possível aumentar a quantidade de mais-valia com base na mais-valia relativa, né? Como é possível? Como é possível? Ora, tem que alterar, né, a parte que corresponde ao trabalho pago. Né? Tem que alterar o valor da força de trabalho. Ora, para haver aumento da mais-valia absoluta, então o valor da força de trabalho tem o quê? Que se reduzir, correto? Tem que se reduzir. Porque se aumentar, né, vai diminuir a quantidade de mais-valia produzida. Então, por exemplo, você vai ter aqui uma jornada de 8 horas, como vocês estão vendo aqui. Só que a parte referente ao trabalho pago, agora é de 3 horas, que é o trabalho pago, né? De 0 a 3 horas. E o trabalho não pago, ele aumentou, né? Da situação A para a situação B. Aumentou em quanto? Em 1 hora. Passou de 4 horas da situação A para 5 horas. Quer dizer o quê? Que o trabalhador agora vai produzir mais-valia num intervalo total de 5 horas na situação B e não mais de 4 como na situação A. Tá? Só que, para que se altere o valor da força de trabalho, nós vimos que o valor, como é que se determina o valor das mercadorias, inclusive da força de trabalho? Pelo tempo de trabalho socialmente necessário que é requerido para a produção das diferentes mercadorias. Nós vimos isso. Tá? Então, para que haja diminuição do valor da força de trabalho, não é preço, é diminuição do valor da força de trabalho, tem que ver o quê? Uma queda do tempo de trabalho socialmente necessário que é requerido para a produção, né? Para a reprodução da força de trabalho. Tá? Para a reprodução da força de trabalho. Isso significa o quê? Que tem que ter um aumento da produtividade. Não é isso? Com o aumento da força produtiva do trabalho, não é isso? Da produtividade, o valor das mercadorias tende a cair, né? Inclusive da força de trabalho. Então, para que caia o valor da força de trabalho, é preciso haver um declínio do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria específica, tal como nas demais.
Então, esse aumento da produtividade vai ter que recair aonde? Né? Naquelas mercadorias que passam, né? Naqueles setores que produzem as mercadorias que entram como valor componente da força de trabalho. Lembram disso? Então, nós vimos que a força de trabalho ela tem 4 componentes para determinação do valor da mesma. Quais são? O valor dos meios de subsistência, não é isso? O valor dos meios de subsistência dos filhos dos trabalhadores, os custos de qualificação, né? E os chamados elementos culturais. Não? Elementos culturais, que é o que diferencia a determinação do valor da força de trabalho das outras mercadorias. Né? É esse componente que diferencia a determinação do valor dessa mercadoria específica em relação às demais, que não tem nas outras, né? O elemento cultural. Eu já expliquei para vocês. Pois bem, para que haja queda no valor da força de trabalho, tem que haver a queda no valor de um desses 4 elementos que eu citei aqui nominalmente para vocês. Então, por exemplo, tem que haver uma queda no valor dos meios de subsistência. Porque os meios de subsistência entram como elemento componente do valor da força de trabalho. Então, por exemplo, no caso do trabalhador brasileiro, quais são as mercadorias que entram como elemento componente do valor da força de trabalho? Feijão e arroz entram, pessoal? Como elemento componente da força de trabalho? Do valor da força de trabalho? Feijão e arroz é meio de subsistência? Sim. É, né? Então, No caso, seria alimentos em geral, né? Alimentos em geral, exato. Exato, Karina. Viu? Exatamente, você falou aí. Né? Entra também o valor dos meios de transporte, né? Porque os trabalhadores precisam ter dinheiro, né? Para pegar ônibus, por exemplo, né? Né? Precisa ter dinheiro também para pagar meio de comunicação, né? Meio de transporte, entre outras mercadorias, né? Então, tem que ter dinheiro para a sua higiene pessoal, para poder comprar pasta de dente, para poder comprar, sei lá, a escova dental, né? Entre outras mercadorias. Então, todos os elementos, todas as mercadorias, né, que entram como valor componente do valor da força de trabalho, uma vez que haja declínio no valor do total de um grupo dessas mercadorias, isso vai se refletir numa queda do valor da força de trabalho. Então, vou pegar 2 meios de subsistência básicos aqui, que é feijão e arroz. Então, se houver uma queda no valor do feijão e do arroz, né, porque houve um aumento da produtividade, né, de feijão e arroz, então isso vai se refletir o quê? Numa queda dos salários, do valor do salário, queda do valor da força de trabalho. Então, por exemplo, se um pacote de feijão, né, se o valor dele era R$5, com a queda da produtividade, esse mesmo pacote de arroz ou de feijão, né, vai custar agora R$3. Tá? Então, o salário dele vai se reduzir. Porque para comprar o mesmo quilo de arroz ou de feijão, ele vai precisar pagar agora R$3 e não 5 por cada quilo de feijão e de arroz. Então, você vai ter uma queda do valor dos salários. Não em termos absolutos, mas em termos relativos. Né? Porque o valor dos salários não é somente de arroz e feijão. Tem uma série de outras mercadorias, né? E outras mercadorias podem ter, né, os seus valores constantes. Ou mesmo você pode ter o aumento do valor, né, de um grupo dessas mercadorias, de uma única mercadoria, desse conjunto total. Certo? Mas, por exemplo, né, se no conjunto, né, o valor da cesta básica, né, que é esse grupo de bens que compõem, né, são elementos componentes do valor do salário, se houver uma queda no valor, né, da cesta básica como um todo, então isso vai se refletir o quê? Numa queda dos salários, do valor da força de trabalho. Só que para que haja queda, né, aí voltando ao exemplo do arroz e do feijão,
tem que haver o quê? Um aumento da força produtiva, né? No conjunto das empresas que produzem feijão e arroz, por exemplo. Tem que, porque quando você tem um aumento da força produtiva, significa o quê? Que nessas milhares de empresas que produzem arroz e feijão, você vai ter um aumento da produtividade. Então, vai se produzir mais arroz e feijão por unidade de tempo. O aumento da força produtiva leva ao aumento da produtividade. E o aumento da produtividade faz com que, com o tempo de trabalho socialmente, né, porque sempre é o tempo médio, né, e nunca o tempo individual de uma empresa, lembre-se disso. Então, esse aumento da produtividade tem que atingir o conjunto das empresas que produzem feijão e arroz, né, para se refletir numa queda, para se materializar numa queda do valor do feijão ou do arroz, né? Então, tem que atingir o conjunto das empresas. Essa tecnologia, né, tem que ser utilizada mais, né, eficiente na produção de arroz e feijão, essa nova máquina, essa nova tecnologia, esse novo equipamento, né, que permite esse aumento da produtividade, tem que estar à disposição de todas as empresas do setor, né, que participam desse setor, né? Do conjunto das empresas, eles têm que ter acesso à tecnologia mais avançada que permite a produção, né, de feijão ou de arroz, que é o exemplo aqui que eu estou levando em consideração. Então, a tecnologia tem que estar disponível para o conjunto das empresas. Se essa tecnologia mais avançada está disponível, essa máquina mais avançada está disponível, então, qual é a tendência? Né? E a maioria das empresas utilizam. Qual é a tendência? O tempo social, o tempo médio socialmente necessário, né, para produzir tanto arroz e feijão vai declinar. Então, isso vai se refletir o quê? Numa queda do valor individual de cada quilo de feijão e de arroz. Essa queda individual, né, de cada quilo de feijão e arroz vai se refletir na queda dos salários, do valor do salário, do valor da força de trabalho. Então, os salários médios tendem a declinar na economia, em função desse aumento da produtividade. Tá? Então, tem que sempre haver aumento da produtividade, que vai se refletir numa queda do tempo de trabalho socialmente necessário, para que o valor da força de trabalho decline. Tá? Ou então, haver, por exemplo, ou então tem que ter uma queda no tempo de trabalho, né, na produção dos bens que compõem, que serão consumidos, né, pelos filhos dos trabalhadores. Tá? Então, por exemplo, se o valor de um brinquedo, né, entra como um elemento componente, né, como um meio de subsistência, digamos assim, né, para os filhos dos trabalhadores, né, porque o valor do salário tem que incluir não só, né, os meios de subsistência para o próprio trabalhador, mas também para a sua prole, né, para os seus descendentes, já que esses trabalhadores, essas crianças são os trabalhadores do futuro. Então, o trabalhador tem que ganhar um salário que seja suficiente para se alimentar e alimentar os filhos. Né? Então, digamos que o valor dos brinquedos, né, entre como elemento componente do valor dos salários, né, já que é um elemento cultural, digamos assim. Então, se houver um aumento da produtividade, né, do setor que produz brinquedos, em função de uma nova tecnologia que está disponível, né, ao conjunto das empresas desse setor, vai haver uma queda do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir esses brinquedos. Então, a queda do valor dos brinquedos vai se refletir também numa queda do valor dos salários. Vai contribuir também para a queda do valor da força de trabalho. Ou pode também, essa queda do valor da força de trabalho pode se dar de forma indireta. Por exemplo, né, nós sabemos que na produção de arroz e feijão se utilizam o quê? Máquinas e equipamentos. Então, se houver um aumento da produtividade no setor de máquinas, né, que vai se refletir, por exemplo, numa queda do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir trator ou máquinas colheitadeiras. Então, quer dizer o quê? Que os capitalistas que produzem feijão e arroz, né, eles vão comprar o trator a um preço mais baixo,
né, em função da queda do valor do trator. Né? Ora, se eles compram máquinas e equipamentos a um valor mais baixo, então o custo de produção, né, de feijão e arroz vai diminuir. Né? Porque essas máquinas e tratores entram como elemento componente do valor do feijão e do arroz. Então, a queda do valor dos meios de produção, que levam à queda do valor dos meios de subsistência, acaba contribuindo indiretamente também para, né, o aumento do valor, o aumento não, para o declínio, né, para a diminuição do valor da força de trabalho. Desculpe. Tá? Mas o que eu quero demonstrar aqui para vocês é que para que haja essa queda no valor da força de trabalho, é necessário que o aumento da produtividade, né, ocorra nos setores que produzam os bens, né, que vão entrar como elementos componentes do valor da força de trabalho. Que aí pode ser alimentos, pode ser transporte, pode ser brinquedos, né, que é um elemento cultural, digamos assim, pode ser os custos de qualificação. Se os custos de qualificação diminuem, né, o valor dos custos de qualificação, então isso vai se refletir também, né, numa queda do valor da força de trabalho. Então, por exemplo, professor de inglês. Para alguém ser professor de inglês, para trabalhar como professor de inglês, ele precisa se qualificar, né? Precisa tomar cursos, não é isso? Fazer intercâmbio para ficar fluente no inglês. Né? Precisa submeter aqueles testes, né? TOEFL, vocês conhecem muito bem, vocês são estudantes. Né? Então, isso tudo demanda um custo, né? Custo de aprendizagem, custo de qualificação. Se o valor desses custos caírem em função do aumento da produtividade, isso aí também vai se refletir o quê? Numa queda do valor da força de trabalho. Então, não é qualquer aumento de produtividade que vai se refletir, né? Que vai ter como consequência a queda no valor da força de trabalho. Porque, por exemplo, se houver um aumento da produtividade, na empresa que produz a Ferrari, carros de luxo, isso aí não vai ter nenhuma consequência sobre o valor da força de trabalho. E por quê? Porque o carro de luxo não entra na cesta de consumo dos trabalhadores brasileiros. Certo? Quando vai se determinar o salário, não entra o valor de um carro de luxo, de uma Mercedes, de um Porsche, de uma Ferrari, de um Audi, de um Volvo. Mesmo que haja aumento da produtividade nessas empresas, para o conjunto, né? E aumento da produtividade que vai se refletir numa queda do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir Ferrari, Porsche, etc, etc. Isso aí não vai ter nenhuma consequência, nem direta nem indireta, sobre o valor do força de trabalho dos trabalhadores. Porque o valor desses bens não entra como elemento componente do valor do força de trabalho. Então, o aumento da produtividade, né, que se expressa numa queda do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção, né, de determinadas mercadorias, esse aumento da produtividade tem que se incidir diretamente ou indiretamente sobre os setores, né, que vão produzir as mercadorias que vão entrar como elementos componentes do valor da força de trabalho, do valor médio da força de trabalho no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Tá? Então, por exemplo, a máquina colheitadeira, ela é utilizada na produção agrícola, produção de feijão, de arroz, etc. Tá? Se o valor dessa máquina agrícola, máquina colheitadora cai, isso diminui os custos de produção do feijão, do arroz, né? E o aumento e essa queda no valor do arroz e do feijão vai se refletir numa queda da força de trabalho. Agora, a Ferrari, aí não vai ter nenhuma consequência. Tá? Queda no valor dos custos de qualificação também vai se refletir numa queda do valor da força de trabalho. Né? Os brinquedos entram como um elemento cultural, né? Na determinação do valor da força de trabalho, né? Já que
esse valor também tem que, na determinação desse valor, tem que entrar também os elementos que permitem a reprodução dos filhos dos trabalhadores ao longo do tempo. Então, o brinquedo já entrou, né, como elemento componente do valor da força de trabalho. Se houver queda no valor desses brinquedos, né, em função do aumento da produtividade no conjunto, né, aí isso vai refletir também numa queda do valor da força de trabalho. E aí vai permitir o quê? Que essa força de trabalho, né, que ela se reproduza agora no intervalo menor de 3 horas, como na situação B aqui, né? Diferentemente na situação inicial, né, no qual o valor da força de trabalho era reproduzido em 4 horas. Então, essa diminuição aqui deveu-se ao quê? Aumento na produtividade nos setores que produzem os bens que vão entrar como elementos componentes do valor da força de trabalho, o valor médio da força de trabalho, em determinado país. Tá? Então, a mais-valia relativa, ela depende do desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Tá? Sem desenvolvimento da produtividade social do trabalho, não tem como haver produção da mais-valia relativa. E essa circunstância nos chama a atenção para um fato importante. Né? Se a gente, né, aceitar como Celso Furtado, entre outros grandes teóricos, né, a hipótese, né, de que o mundo, né, a economia mundial é dividida entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né, ou seja, países que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento, né, nós podemos argumentar, né, que nos países subdesenvolvidos, o método que predomina é a mais-valia absoluta. Tá? É a mais-valia absoluta. Agora, nos países desenvolvidos, que são países que têm autonomia tecnológica, né, são países onde a indústria tem maior produtividade, né, o processo de acumulação de capitais, né, ele se desenrola ao longo do tempo assim, digamos assim, numa maior intensidade em comparação com os países subdesenvolvidos, aí você vai ter a predominância da mais-valia relativa. Né? Porque, obviamente, os ganhos de produtividade são muito maiores nos países desenvolvidos em comparação com os países pobres, né? Os países subdesenvolvidos. Os países de desenvolvimento ou emergentes. Né? Mas acho que a melhor dominação né, de países subdesenvolvidos mesmo, ou países dependentes, né? Como está destacado aí na literatura clássica sobre esse tema, Celso Furtado, entre outros autores. Tá? Então, quanto mais desenvolvido o país, tá? Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, desenvolvimento econômico do país, significa que a mais-valia relativa vai predominar como um método central, né? Que vai viabilizar a produção o aumento da produção de mais-valia ao longo do tempo. Tá? Agora, nos países subdesenvolvidos, a mais-valia absoluta é que vai predominar. Tá? Então, com isso, eu fecho a minha explicação sobre mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Né? Na mais-valia absoluta, né? Isso tem a ver com métodos, né? Que permite o aumento da produção da mais-valia, né? Tendo como pressuposto de que o valor da força de trabalho se mantém inalterado. E na mais-valia relativa, é possível aumentar a quantidade de mais-valia produzida com base no aumento da produtividade. Né? Porque nesse método, né, só é possível aumentar a quantidade de mais-valia absoluta se aumenta a parte da jornada de trabalho, né, que o tempo total, né, na jornada de trabalho, que o Marx denomina de trabalho pago. Então, como vocês estão visualizando aqui no gráfico, para que haja mais-valia relativa, a proporção, né, da jornada total de trabalho, a proporção na qual ela se decompõe em trabalho
pago e trabalho não pago tem que se alterar para que haja produção da mais-valia relativa. Então, tem que diminuir a parte relativa ao trabalho pago, né, como, por exemplo, aqui de 4 horas para 3, e aumentar a parte relativa ao trabalho, a parte da jornada relativa ao trabalho não pago. De 4 para 8, passou de 3 para 8. Ou poderia ser de 2 para 8, 2,5 para 8. Né? Várias possibilidades. Que é só um exemplo. Né? E na mais-valia relativa, ela depende da produtividade, desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Sem desenvolvimento da produtividade, não tem como haver produção da mais-valia relativa. Né? Então, é isso que vai explicar, né, historicamente, o fato de que, por exemplo, no século XIX, né, que foi o século que o Marx viveu, escreveu o Capital, a jornada de trabalho na Inglaterra chegava a 16, 17, 18 horas. Por quê? Tá? Porque ali é o período inicial do desenvolvimento capitalista na economia inglesa. Então, você vai ter o predomínio do quê? Da mais-valia absoluta. Por isso que a jornada de trabalho chegava a 16, 17, 18 horas. Né? Só que a mais-valia absoluta, ela lida com um limite, que é o limite físico. Né? A jornada de trabalho só pode ser aumentada no máximo em 24 horas, porque cada dia só tem 24 horas. E além desse limite físico, existe uma série de outros limites. Né? São os limites sociais. Né? Então, o trabalhador tem que ter um período para ele ter lazer com a família, né? Então, ele precisa de um período de tempo para ele poder ir no shopping, para ele poder ir na igreja, né? Poder se divertir com seus filhos no parque, etc. Né? Então, no período que ele está em lazer com a família, ele não está produzindo mais-valia. Né? Então, é o limite social. E o limite físico também, né? E nenhum trabalhador consegue trabalhar 24 horas ininterruptas. Né? 24 horas ininterruptas. Né? As pessoas precisam parar para descansar, precisam parar para dormir, né? Para recompor as energias. Né? Precisam parar para almoçar, para fazer lanche, para tomar café. Né? Então, a mais-valia absoluta, ela lida com limites. Limite físico, limites sociais, limites culturais, né? E, digamos assim, limites biológicos, né? Que ninguém consegue trabalhar 24 horas ininterruptas. É físico, na verdade, né? Ninguém consegue, né? Porque as pessoas precisam se alimentar, precisam descansar, precisam tomar um banho, né? Se refrescar, dormir, por aí vai. Né? Então, à medida que o capitalismo se desenvolve, a mais-valia absoluta ela vai perdendo cada vez mais importância em comparação com as fases iniciais de desenvolvimento capitalista, né? E o aumento da produção de mais-valia passa a depender cada vez mais gradativamente, né, com o desenvolvimento do capitalismo, na mais-valia relativa. Né? Por isso que a jornada de trabalho, né, oficial em muitos países é de 8 horas, né, bem inferior, né, a jornada de trabalho lá do século XIX, no século XX, né, que era 16, 14, 12 horas. Né? Porque a jornada hoje né, o tempo total da jornada hoje legal é bem menor. Cada mais-valia absoluta. Ou relativa, desculpa. Cada mais-valia relativa. Né? Então, desse tempo de 8 horas, somente uma fração bastante pequena corresponde ao valor que o trabalhador reproduz, né? O valor do força de trabalho, corresponde ao trabalho pago. A maior parte aí dessas 8 horas, né, corresponde ao trabalho não pago. E à medida que o capitalismo se desenvolve, a produtividade se desenvolve, né, torna-se cada vez menor o período de tempo que corresponde ao trabalho pago. Porque o valor do salário teria a declinar ao longo do tempo com o desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Bom, então era isso que eu tinha para, né, ensinar vocês sobre mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Vou abrir agora para vocês tirarem algumas dúvidas. Caso vocês tenham. Tem dúvidas? Fale, Arthur. Então, no caso, por exemplo, se muda o tempo de trabalho,
No caso, por exemplo, de 8 horas para 12 horas, aí é mais-valia relativa, isso? Não, absoluta. Ah, então tá bom, obrigado. A mais-valia relativa, na mais-valia relativa, normalmente o tempo da jornada mantém-se inalterado, o tempo total. O que muda é a proporção, né, do tempo total da jornada, que vai se dividir em tempo de trabalho pago e tempo de trabalho não pago. Como aqui na situação B, ó. Na fase inicial era 4 para 4, né? 4 horas trabalho pago, 4 horas trabalho não pago. Com a mais-valia relativa, agora 3 horas correspondem ao trabalho pago e 5 horas, né, correspondem ao trabalho não pago. Então, o que mudou foi a proporção, né? 4 para 4 de 3 para 5 agora. A proporção de trabalho pago e trabalho não pago. Né? Entendi. Só que a mais-valia relativa depende do desenvolvimento da produtividade. Desenvolvimento da técnica, né? E aí os três principais, né? Os três principais métodos de produção da mais-valia relativa que estão ancoradas no desenvolvimento da produtividade são o quê? Cooperação, manufatura e grande indústria. Então, cooperação, manufatura e grande indústria são três métodos que permitem o desenvolvimento da produtividade. Né? Por isso que são três métodos que permitem a produção da mais-valia relativa. Ou seja, permitem o aumento da produção de mais-valia com base no desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Certo? Cooperação, manufatura e grande indústria. Cada um desses três métodos aí viabiliza o desenvolvimento da produtividade consequente da produção da mais-valia relativa. No caso da mais-valia absoluta, só é possível a produção da mais-valia absoluta, né? Ampliar a quantidade de mais-valia produzida, mediante o prolongamento do tempo total da jornada, como passar de 8 para 10 horas, 11 ou 12 horas, ou através do aumento da intensidade, do ritmo do trabalho. Né? Que você mantém o valor da força de trabalho inalterado. Isso é mais-valia absoluta. Tá? Então, o caso de horas extras, por exemplo, é mais-valia absoluta. Entenderam, pessoal? Sim. Os demais? Alguém não entendeu? Bom, então lembrem-se. Mais-valia absoluta, valor da força de trabalho mantém-se inalterado. Aí você pode aumentar, né, a quantidade de mais-valia produzida, seja pelo aumento da intensidade de trabalho, seja pelo aumento do tempo total da jornada de trabalho. Na mais-valia relativa, ela depende sempre do desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Só que esse aumento da produtividade tem que, né, recair, né, sobre os setores que produzem os bens, né, o conjunto de bens que vão entrar como elementos componentes do valor da força de trabalho. Então, produção de alimentos em geral, meios de transporte, brinquedos, né, se a depender do desenvolvimento cultural, né, de um determinado país, de uma determinada economia nacional, então, que aí entra como elemento componente, né, do valor da força de trabalho, o valor dos brinquedos, o valor de uma peça de teatro, né? Então, se o valor de uma peça de teatro entra como elemento componente da força de trabalho e há um desenvolvimento da produtividade nesse setor, então isso vai se refletir numa queda do valor da força de trabalho. Né? Então, tem que recair também esse aumento da produtividade sobre o valor dos bens agrícolas, tem que haver a queda do valor desses bens, né? Então, isso só é possível mediante o desenvolvimento da produtividade nesse setor, como outros setores também da economia.
Né? Então é isso. Posso encerrar a gravação? Também sim. Então vou encerrar a gravação.